Tudo bem? Estamos aqui com mais um plantão do ecossistema do Tigulho. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, significa que você deveria estar aqui dentro do ecossistema, beleza? Porque a gente está fazendo esse encontro aqui no Zoom e é onde você pode fazer que nem o Summer, levantar a mão e eu tirar a sua dúvida. Fala, Saminho. Beleza, querido? Levanta aí Saminho, pô, era meu apelido, beleza? E aí, Filipão, como você tá? E você? Coisa maravilhosa. Você aí. Opa, vamos lá. Pergunta rapidinho, como Conta você pra tá? mim. Belezinha? Pode fazer. Ó, é o seguinte, eu fiz a alavancagem pelo MEXC, MXX. É igual a Bybit, mas é outro. Não conheço, mas pode Tá. falar. Aí o seguinte, eu perdi US$ 20.000, mas enfim, Você tinha 20 mil dólares para perder ou não? eu tinha. Menos pior, né? Exatamente. Aí, esse aqui, ó, esse cara que você viu agora, Mac X, isso aí. Aí o que acontece? Eu queria saber ó, como que é a hora certa de entrada, na hora do alavancagem, na hora de. Eu ganhei 20 mil, perdi 20 mil e ganhei de novo, perdi de novo. A verdade é essa. Ganhei, Foi no 0 perdi. a 0 então. Não, no final deu negativo. Resumindo. Tá. Aí você entrou na sala de sinais cripto para ver se tem um método que vai te dar mais previsibilidade, né? Isso. Aí o que eu Boa. queria? Eu queria, na verdade, tipo assim, aprender a executar com sinais e sem os sinais. Gosto de aprender, não depender do. Beleza, querido. Você conhece o TradingView? Sim, eu tenho ele prêmio já. Tá. Não precisa pagar isso, tá? Você tá com o teu computador aberto aí agora? Aqui na minha frente, filho. Tá. Vê se você consegue botar no TradingView. Calma Clica aí. lá em indicadores. Tá já. Peraí. Tá ontem, filho. No Caraca, período mano. diário. Tá, eu tô fechando aqui. Você só opera o período diário, né? Eu tava operando, eu não sabia, eu tava operando de 1 minuto. Isso aí é coisa de cracudo. Porra, obrigado, valeu. Cracudo brabo, tá? Sai fora desse mundo aí. Vamos lá. Ó, eu tô abrindo aqui já pra agora, filho. Aí agora eu tô tentando. Aqui no ecossistema a gente só opera no diário, tá, Sandra? Diário, tá. Pega o BTC ou pega Sol? BTC USDT. Pronto, a Binance, peguei aqui. Isso. Você agora, a partir disso, vai clicar ali em indicadores. Indicadores, cliquei. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer aqui, porque deve ter gente que não deve nem saber. Quer que eu vire a câmera pra você? Fazendo? Quer que eu vire a câmera? Não, não, eu vou botar aqui na minha câmera. Oh, Vou ter maravilha. a oportunidade de mostrar para as pessoas aí que não conhecem. Pessoal, eu estou botando aqui, ó, TradingView. É de graça, tá? Aí você vai vir aqui em produtos, super charts, que são super gráficos. Você vai ter a oportunidade de botar aqui, por exemplo, o Bitcoin. Então você vai botar BTC USDT. Tá vendo que a gente está aqui no gráfico diário, o Summer? Sim, tô. Diário, cliquei no diário aqui. Pronto. Beleza. Tu é casado ou é solteiro, Summer? Sou casado. Quantos anos de casamento já? 6. Tem filho? 2. Pô, parabéns, querido. Obrigado. Tá vendo que eu vou botar agora Shiloh aqui? Da onde? Peraí. Eu vou botar Shiloh. Shiloh. Deixa eu anotar aqui indicadores. Ó, vou botar Ah, tá entrando sua Join for conta. Free. Vocês estão vendo que eu não precisei pagar, tá? Mas você precisa se cadastrar no site. Tá. A partir de Shiloh. agora, tá vendo que tá tendo esse pontilhado aqui, Sam, Peraí, tô anotando aqui. Ó. Aonde? Sim, no gráfico? sim. Então existe um período ideal para cada ativo. E aí o do Hum, Bitcoin é 42. Tá vendo que ele mostra exatamente a tendência sim. De quando, compra, venda. quando o preço está por baixo do vermelhinho é vender e ganha dinheiro na queda. Quando o preço ele está por cima do verde, é tendência de alta e você ganha na alta. Ficou claro para Hum, você, querido?
Sim, ficou. Mas assim, tipo assim, eu posso fazer uma pergunta? Claro, É bem fácil, mas assim, não é 100% assertivo. Correto ou não? não é Não 100% existe? assertivo, tá bom? Sim. E isso significa Ah, que a gente tem que controlar risco, controlar risco. Eu tá tava bom? alavancando com 60. É muito? Porra, isso aí é tipo fazer roleta russa, cara. Eu vou Hum. falar aqui em termos de brincadeira que a gente está na sexta-feira Sim, sim. e eu tô querendo aqui ajudar as pessoas, tá? Isso aí, cara, é tipo fazer amor sem camisinha com É essa mulher verdade. aí que faz OnlyFans, entendeu? Loucura Entendi. total. Deixa eu te Entendi. explicar aqui como é que funciona isso. Você tem quantos anos? Tenho 32. Então tu conheceu tua esposa com 26, né? Isso. Foi a primeira namorada que tu teve? Não, é sexta. Então você perdeu o pequeno com as outras mulheres para ganhar grande com a tua esposa. Sim. Você foi 100% assertivo nas tuas escolhas? Não. Parada? É a mesma coisa do mercado financeiro. A gente vai perder pequeno, por isso que precisa controlar risco. E não pode alavancar 60 vezes, mas quando a gente ganhar, a gente vai ganhar grande e isso vai compensar. E a gente vai ganhar matematicamente a partir disso. Por que que essa metodologia, ela não é uma metodologia que é a mais popular da internet aí? Porque esses bandidos aí da internet estão querendo vender uma estratégia que ela tenha 100% de acerto. E isso é golpe para mim, Não, sim, isso é golpe. entendeu? E aí, o funcionamento do nosso cérebro, Sam, ele funciona o seguinte: a gente quer recompensas de curto prazo. Só que quem vive de recompensa de curto prazo Não não ligo. conquista nada real. Teus filhos têm quantos anos? 6 e 7. Não, uma 4 e outra 3. A minha filha tem 4 anos. Ela se Sim, amarra em comer doce, não gosta de ir para escola e só quer ver desenho. Teus filhos são assim também? também. A gente pode deixar isso acontecer com eles? Não. Então é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. E o rapaz falou uma coisa aqui. Eu não tava, assim, eu tinha tanta certeza que ia dar certo, eu não colocava stop. Não, É que assim, eu tava estudando tanto, então não tava colocando stop. E aí, quando chegava ganho de, digamos assim, eu colocava US$ 1.000, aí chegava de 800 dólares, eu não sabia onde parar. Eu deixava rolar. Aí eu ia ganhar 800 e ganhava 100. Falei, porra, onde tá errando, velho? Aí a é ganância falava normal. mais alto. Isso significa. Você entrou quando na sala de sinais cripto? Cara, faz 2 semanas, eu acho. Você ainda não viu as nossas aulas, né? Não, Tem que ver a aula, tá? Porque lá tá. eu explico nos detalhes como é que funciona essa dinâmica. E essa dinâmica ela é super importante para que a gente tenha uma clareza do por que entrar, por que se manter, por que sair de uma operação, tá, Sam? Sim. Eu estou aqui para ajudar vocês. Você sabe que a gente tem 5 horas diárias de suporte técnico com analistas todo dia. Não sabia. Lá dentro do grupo você recebe uma mensagem chamada Sala 1KF. 1 KF. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui, ó, pro meu suporte da minha equipe. Galera, a gente precisa deixar claro para os alunos que eles têm acesso a 5 horas diárias de suporte com analistas certificados todos os dias. Na sala cripto, na sala de opções, no Marco Zero, no Start Milionário. Porque tem aluno que não está desfrutando desse benefício porque não sabe, tá bom? Seria importante se a gente mandasse essa mensagem para todo mundo que compra o produto para eles terem clareza disso. Obrigado, tá? Outra dúvida, não sendo em relação a gráfico. Você conhece a Binance, óbvio. É, Conheço. lá faz colateral. Você dá a SUI, ele te dá empréstimo, aí você faz de novo. Não Eu fiquei, gosto disso. mas assim, mas por quê? Eu gosto de fazer operações isoladas, porque aí a gente limita a nossa perda a só o que a gente determinou. E isso é muito importante. Ah, Eu determinar quanto que eu estou disposto a perder. Porque aí eu posso ficar tranquilo. Olha, se eu tenho 1.000 e eu estou disposto a perder 100, acabou. Não vai passar disso. E isso a gente faz através das operações isoladas.
Mas eu tô falando do colateral, é diferente, ou é a mesma coisa? O colateral é quando você faz cruzada. Não, não, é outra coisa. Eu aprendi isso na Binance, deu certo. Mas nada a ver de compra e venda. Eu queria pedir sua opinião. Você está falando do staking, de tipo ganhar Isso, dividendo? esse é pool, esse é empréstimo, por exemplo. Eu dou o SUI para eles, eles me dão o SDC. Aí eu compro o SUI e faço de novo. Eu fiz essa alavancagem e deu certo. Eu queria saber se você faz isso também ou não. Não Tipo assim, faço, é que me deu lucro, digamos, de 60%. tá? Eu posso te mostrar aqui alunos, para mais de centenas de alunos, tá? Que tiveram ganhos de mais de 300, 400%. A grande estratégia do mercado financeiro, Samir, Sim. é surfar tendências. A gente Ah, pode ganhar na alta, pode ganhar na queda. Qual que é a parte ruim dessa estratégia? A qual? gente não vai ter 100% de taxa de acerto. E isso é muito difícil para uma pessoa novata no mercado. Sim, E eu não estou falando isso de você, tá? Eu estou falando aqui para todo mundo que as pessoas vão sim, assistir essa aula. As pessoas, elas são mimadas, elas querem ganhar sempre. E só de eu falar que não vai ganhar sempre, isso comercialmente é muito ruim. Eu não verdade. estou me importando com isso, eu estou me importando em as pessoas elas terem um método e elas serem vencedoras no médio e longo prazo, tá bom? Sim. É isso, É. querido. Muito obrigado, velho. Obrigado mesmo. Olha só, você tá lá na sala diária, Tô nas duas. eu vou postar 4 vídeos de uma mentoria. Se a gente, você tem intimidade com o Telegram? Sim, Se muito. você for lá nos links, cara, é para mais de 100 mentorias que a gente já fez e tá tudo incluso, gratuito, dentro do que você pagou, tá? Mas eu vou Sim. repostar lá para relembrar e ficar mais claro. Fechou. Muito obrigado. Qual que é o nome das tuas bebês? É, Brenda e Bárbara. Beijo na Brenda e na Bárbara aí. Deus Valeu, abençoe, tá, obrigado. querido? Valeu, obrigado. Tamo junto, fica com Tamo Deus. junto. Valeu. Tchau. Fala, Dani. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Oi, tio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que eu posso te ajudar? Vamos lá. Eu não sei por que que eu não estou conseguindo liberar minha câmera aqui no telefone, mas vamos lá, rapidinho a dúvida. Eu tentei entrar naquela operação que o Fernando colocou ali no Telegram hoje, né? Era para fazer uma compra e uma venda de Suzano, tá? Sim. E aí eu cadastrei ali na XP, eu uso a XP, coloquei a compra, coloquei a venda. Ele executou a compra, mas não executou a venda. E, enfim, acho que já era umas 4 da tarde, então acabou que ele não executou a venda. O que que eu faço? Eu agora tento executar essa parte da venda, porque era uma operação casada, entende? Na segunda-feira você completa essa operação, tá? Tá, e se eventualmente estiver com valor muito mais alto essa opção, Vai ser eu. muito bom para você. A de venda? Sim, Sim. sim, E a de aí, venda vai acabar sendo bom. porque aí você vai ter ganho mais dinheiro para vender essa opção e isso vai melhorar a relação de custo-benefício da tua estratégia. Tá, O que você perfeito. Entendi. precisa fazer é uma trava. Quando você Trava você compra e compra uma vende, é call, trava, né? a trava você compra uma call e vende uma call num strike maior. Essa foi a estratégia que o Fernando sugeriu ali. Então, se você puder vender essa call na segunda-feira por um valor maior, isso aí vai ser positivo para você, mas também vai poder ser negativo. Então, bom é fazer na hora que ele fala para executar a estratégia, tá? Tá, acabou que eu vi ali, acho que ele mandou 1 da tarde, eu consegui ver, sair de uma reunião às 4, e eu tentei executar. Os preços estavam dentro do que ele tinha colocado, e eu deixei lá para executar. E executou só uma parte, por isso que eu Sim, fiquei faz preocupada. parte. Mas não preciso entrar em desespero, tento fazer isso na segunda Não, e não, não. tá. E uma outra coisa, eu estava assistindo uma aula sua de cripto, Sim, onde você apresenta um Excel ali, onde você coloca, a gente mensura o tamanho, né, da nossa posição em cada cripto. sim, E era um cálculo ali que tu colocava qual o seu capital, né, total na cripto, para você poder calcular quanto que seria a posição em cada uma delas. Tu tem isso porque eu não achei lá na plataforma,
olhei uma por uma, né, ali das aulas da cripto ali e não encontrei esse Excel. Tu tem isso? Eu vou mandar lá no grupo do Start Milionário quando eu acabar de andar aqui, então, tá? Tá bom, te agradeço, Mas Uli. fica Uma boa tranquila que noite, eu um vou ótimo mandar fim lá. de. O tamanho, isso aí é uma estratégia Hum, de gestão de risco chamada estratégia 1R, tá? É uma estratégia mais avançada de gestão de risco. Só para te dar uma clareza aqui do que está sendo falado. E esse aí é um jogo que, para quem quiser se aprofundar no mercado financeiro, o jogo ele se aprofunda através do tamanho das mãos, através do controle de risco, tá? Isso aí tá. é um valor muito grande que a gente oferece dentro da mentoria Start Milionário. Que bom que você encontrou isso, tá, querida? É, não, eu tô devorando as aulas aqui. Tô fazendo a minha parte, tio. Tamo junto. Parabéns, querida. Obrigada, querido. Fique Ótimo com fim de. Deus. Estou aqui mandando esse vídeo que o Summer, que eu tava mencionando pro Summer. Enquanto isso, eu vou falar. Cabelinho! Marcinho Cabelinho! Fala, Marcinho. Como é que você tá, querido? Fala, tio Uli, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Tamo Como é que aí eu de posso te novo. ajudar, querido? Tio Uli, eu comecei agora a assistir as aulas da cripto, assisti hoje, assisti ontem um pouquinho e assisti Parabéns. dos ganhos explosivos. Eu não tinha nem tocado muito ali na parte da cripto. E eu fiquei um pouquinho na dúvida, eu vi que é mais ou menos a mesma ideia de surfar as tendências ali, né? Falou para ficar na sala diária, não na intraday, né? Eu entendi tudo isso, eu entendi da alta e da baixa, comprar e vender. Só que eu não entendi como que eu, na sala de sinais lá, da cripto, como que eu faço, eu posso comprar, por exemplo, qualquer hora, que eu vejo que está sempre assim, alta e baixa, né, dependendo da cripto. Eu posso comprar elas a qualquer hora ou eu tenho que esperar a tendência mudar no dia que a tendência muda? Por exemplo, agora eu não tenho nenhuma, se eu quiser hoje comprar, eu tenho que esperar ela mudar a tendência das criptos sugeridas ou eu posso comprando elas das que já foram sugeridas ali? Marcinho, Isso eu vou te dar aqui o papo mais reto, absoluto e simples possível. vai lá. Copia toda a posição da sala hoje, tá? E a partir disso, começa a seguir os sinais. Quando você se aprofundar mais nessas aulas, você vai ver que é isso que eu tô falando lá, tá? Então, o Eu negócio é o vi, seguinte: copia a partir de hoje todos os sinais e se posiciona igualzinho a sala tá falando para fazer, tá? você diz na sala diária, né? Exatamente. A Mas a gente partir, só olha para a sala diária, tá? mas a partir de que dia? A partir de hoje? Não entendi, desculpa, eu fiquei boiando agora. Isso que eu acabei de falar, a partir de hoje, querido. A partir de hoje, não ouvi essa parte aí. Então, a partir de hoje, eu começo a copiar tudo que tá lá. Exato. Se é para comprar, eu posso comprar e vender, eu vendo, é isso? O que tiver comprado, você compra, o que tiver vendido, você vende. E Tá, começa a fazer a partir de hoje exatamente tudo que a sala falar para você fazer, tá bom? e o que tem a ver lá com a sua classe, então, que eu assisti lá, que da tendência, então, é outra metodologia ou não? Que eu assisti hoje dos ganhos explosivos, que aí falava para, tipo, seguir a tendência, né? Se tivesse, que nem surfando as ações lá, tipo, do trending falling. É exatamente isso aí, Marcinho. Bom, fiquei meio na dúvida ainda, porque eu vi umas que só tem Marcinho, compra lá. Marcinho, não pensa muito. Lembra que eu falei que pensar muito atrapalha? Eu não falei para É. você repetir exatamente o que a sala tá falando a partir de hoje? A Mas aí sala você. ela vai seguir tendências. Aham. É simples assim. As tendências são baseadas no quê? Existe um high-low para cada moeda e essas tendências já estão rolando, seja de alta ou de baixa. A sala ela vai falar exatamente aquilo que você tem que fazer. Se você quiser entender a lógica das tendências, você vai olhar lá no gráfico high-low. Não, eu Exatamente entendi. como a gente está fazendo aqui, ó. Acho que eu não me expressei direito na minha pergunta, então, porque a gente tá falando duas coisas. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que a gente tá falando duas coisas diferentes, Oli. Que eu tô falando. Eu entendi essa parte do gráfico e tal. O que eu tô querendo dizer é que lá na sala diária, às vezes a única coisa que está escrito lá, por exemplo, que você reposta e posta, é que está perto de tanto por cento para alta e tanto por cento para baixa, e algumas está escrito compra
ou venda. As que eu tenho que seguir agora seriam as que diz compra e venda, é isso? Não essas que estão com porcentagens? É isso que eu não estou entendendo. Marcinho, o que que eu falei para seguir? Mas eu continuo não entendendo, porque Só responde o que eu tô te perguntando. O que que eu falei para para você fazer? copiar. Mas copiar o quê? Se a tendência ela tá de alta, você vai comprar. Se a tendência tá de baixa, você vai estar vendido. Tá, então agora eu entendi. Mesmo depende, não depende da porcentagem, porque às vezes está uma porcentagem para virar a tendência. Não importa, então, qual é a porcentagem que está a tendência. Não tem que esperar virar a tendência. Não sei se eu estou conseguindo me explicar direito. Eu não sei onde que tá escrito isso. Nos teus sinais lá que você coloca na sala, lá, tipo. É, É isso aqui que você tá falando? não consigo ver que eu estou no celular agora aqui. É isso aqui? Deixa eu ver. Você tá falando da sala cripto? Mas eu não consigo ver a sua porque eu tô com o celular aqui, está muito pequeno para mim. Não tem nada de percentual de nada. Só fala em alta e baixa, né? Isso, né? Só fala, continua em tendência de alta, continua em Isso, tendência de tá, baixa. beleza. Mas tem umas outras que tá escrito compra. Aí, qual é a diferença dessa mensagem para as outras? Então, Isso aí, porque nesse dia teve a virada da é tendência isso que eu tô de falando. baixa para alta. Tá. E aí eu compro, é a mesma coisa, eu compraria daí no caso, né? Sim. Então, era isso que eu tava falando, que eu não tava entendendo que umas falava para a ação, compra, e a outra tava falando só que a tendência tava em alta e em baixa. Tinham três diferentes mensagens ali, eu não tava conseguindo entender qual era a diferença. Beleza. Entendeu agora? Agora entendi. Boa, queridão. Aí outra coisa que eu queria A mencionar sala é muito também, simples, tá? tá, Ou não, a tendência tá de alta ou a tendência tá de baixa. beleza, eu posso Essa comprar. mensagem que tá compra, buy, venda, sell, Isso, significa que aquele dia houve a virada de uma tendência. entendi. Isso sempre vai acontecer às 9 horas da noite, tá? Sim, sim, os 21, né? Eu entendi. Uma outra coisa que eu queria fazer uma menção também, logo quando eu comecei, eu estava pedindo suporte ali para vocês ali, nos primeiros dias da mentoria, e me indicaram ir na sala de 1K para pegar suporte, tá? Todas as vezes que eu fui 3 vezes em sala de 1K, né, no horário que eu podia, porque eu também tenho outras coisas acontecendo, porque era na hora que eu estava executando uma tarefa, eu queria tirar uma dúvida, e o pessoal da sala 1K é pelo YouTube, né? Não é nem pelo Zoom, né? E eu não consegui sanar minhas dúvidas. Eu perguntava a mesma pergunta várias vezes jogando no chat, passava batida as minhas perguntas e eles selecionaram algumas perguntas para responder. E as 3 vezes que eu entrei, eu não consegui nenhuma resposta na sala 1K. Aí eu voltei a falar com o suporte acho que eu esqueci o nome da moça lá, tem o Rodrigo e tem outro que é da satisfação do aluno. Eles me falaram, é nessa sala que você tira dúvidas técnicas. Eu falei, mas eu não consigo tirar minhas dúvidas lá, porque ninguém responde. E aí, a única vez que eu consegui tirar as dúvidas foi com o Fernando, que daí eu comecei agora a entrar nas salas do Fernando, nos horários dele, e aí sim eu conseguir sanar minhas dúvidas lá com ele. Então, só para te dar esse adentro, né, que a sala Ô, 1K, Marcinho, Oi. todas as vezes que eu abro uma live aqui, tu vem perguntar alguma coisa. Então, Isso aí é aí, outro... dentro do perfil que a gente tem aqui mais de 20 mil alunos. Aham, Isso aí é muito recorrente, tá? O teu perfil, a gente já tem ele padronizado. aham. Você não tá fazendo uma. Eu tô falando isso aqui com muito amor, tá? Vai E lá. quem tá escutando isso aqui do nada, pensa assim: caraca, pô, o que que esse maluco tá falando pro aluno dele? Você não tá fazendo uma mentoria individual. Então, Aham. talvez você tenha que entrar 4, 5 vezes. Alguma vez você estava comigo aqui, você levantou a mão e eu não te respondi? Claro que não, mas aí que tá, a gente tá num grupo menor, né? Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer, eu até, por isso que eu tô aqui, né? Porque eu sei que É, aqui eu vou conseguir respostas, então eu sou muito grato. é É o que eu isso. tô falando que lá na sala de 1K, para mim, não funcionou nenhuma das vezes, porque era análises mais técnicas e o pessoal não tava respondendo minhas perguntas de iniciante, então eu não sei. Por isso que eu tô, toda vez que Toda eu te vejo, terça-feira e sexta-feira, o João Cavalcante, ele entra às 2 da tarde só para responder esse tipo de dúvida mais iniciante, tá? eu tô te dando um feedback só. Sim, sim, e eu tô te respondendo por que que tá acontecendo isso. Então, você tá aqui há um mês na mentoria. Aham, Nesse um mês, como tem 5 por dia, a gente já fez mais de 100 salas. Tu entrou em 3% delas só. aham. Então eu te peço paciência para você entrar em Não, mais, sim, exatamente porque era um não tem feedback como responder positivo. todo mundo às vezes. Não, sim, era um feedback positivo, até porque, por exemplo, eu tenho meus horários, então quando eu estou executando uma coisa, se naquela hora deu um problema,
poxa, eu precisava de uma ajuda naquela hora, eu entendo, né, todo o processo. Mas, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho mudado a minha estratégia, eu tenho esperado para fazer coisas quando eu sei mais ou menos que eu vou estar com alguém ali numa sala. Então, Sim, tipo, aqui, ó, tô aqui, assim, né? Tô aqui falando com você. tá, E hoje de manhã eu também tava, né? Então, sim. tipo, toda vez que eu tiver, eu vou, provavelmente, se der tempo, eu vou vir e vou entrar. Porque eu sei que eu vou ser respondido. Então, que eu só te dei um feedback da sala de 1K, porque eu acho que o feedback do aluno também é importante, né? E eu tô te respondendo aqui de maneira totalmente direta, porque se eu tivesse sendo um vaselino aqui, eu ia falar, pô, mas é isso aqui e tal. Eu tô te dando feedback direto. Você não tá fazendo a mentoria individual, e toda vez que você falou comigo, eu te respondi. Você entrou em 3% de 100% das salas 1KF. Sugiro que você entre mais, porque uma hora as pessoas vão te responder, beleza? Então tá bom. Ficou chateado que eu te respondi assim, né? Não, não fiquei chateado, é que não funcionou para mim. Então, assim, eu acho que você não entendeu a parte que eu falei. Às vezes o aluno tá na dúvida na hora e precisa de uma resposta um pouco mais imediata para não ficar preso. Então, tipo assim, A não mentoria não é consigo. individual, cara. Eu entendi, mas um suporte não tem nada a ver com individual, um suporte é suporte. Só isso, é meu feedback de aluno aí. Eu tô te dando a real de volta. Você não tá fazendo uma mentoria individual. Você vai ter que ter paciência para receber esse suporte, porque esse suporte ele só pode ser executado por um analista certificado. Aham, Beleza? aham. Ficou claro para você? Pô, ficou, mas eu acho que também ficou claro também o meu ponto também, né? Obrigado aí. Qual que ficou claro o ponto para você? Não, tô falando, o meu ponto também ficou claro, eu acho, né? Que às Ficou vezes o. total, e é por isso que eu tô te respondendo aqui de maneira totalmente direta. Então tá A bom. mentoria ela não é individual, é por isso que as pessoas não vão poder responder todas as tuas perguntas, e é por isso que tem essa quantidade absurda de horas disponíveis. Eu tenho aqui o controle. O João, às vezes, ele faz a sala 1KF, tem duas pessoas online. Depende do horário da pessoa também, né? Não dá Ah, pra então, mim. É isso que eu tô falando. é exatamente isso que eu tô te dando a resposta direta. Qual é o horário? Você falou de novo dele? Dos dias, desculpa. 6:30 da tarde. Qual é os dias? Tu falou? Todo dia, Todo dia, seis e tá? meia. Beleza? Beleza. Obrigado aí. Tamo junto, querido. Fica com Deus. Valeu, valeu, igual. Vamos fazer uma dúvida aqui. Vamos fazer uma pesquisa. Se tem 5 horas diárias de suporte ao vivo com os analistas, eu entro que nem um doido aqui. Quem já viu aqui vê que eu entro que nem um doido. Aí, um caso como o do Márcio, que pode ter outras pessoas nessa mesma situação. Você tenta tirar a dúvida e não consegue. Qual que vocês acham que deveria ser a solução? Escreve aí no chat, que eu quero fazer uma pesquisa agora. Me dá aí uma sugestão, vocês que são alunos. Se eu boto 5 horas diárias de aulas com analistas e isso não está sendo suficiente, mais às vezes que eu entro aqui ao vivo, qual que vocês acham que deveria ser a solução para o caso ali do Márcio? Uma sugestão, se algum conseguir segurar, é um WhatsApp. O WhatsApp não dá, porque aí vira grupo de reclamação, entendeu? Olha que doideira isso, né? As pessoas elas abrem mais a boca para reclamar do que para falar algo positivo. Aí se a gente abre um WhatsApp, vai virar um grupo de reclamação. Doideira isso. Mas entendi, o Leonardo, a alternativa que você sugeriu. Olha, Evelyn, a sala 1KF é ótima, tem que entrar nas aulas.
Não existe solução, não tem como ter tantos analistas, mais do que tem, né? Para atender as dúvidas simultâneas na hora da dúvida. Tamo junto, tá? Mas assim, eu vou ficar aqui até 8h30. Inclusive, os analistas te respondem até fora do horário das aulas deles. Eu vou ficar aqui até 8h30. Vamos aproveitar. Fala, Claudinha! Como é que você tá? Sabe o que que é o pior? Que eu vou pegar esse vídeo aqui e vou botar lá no YouTube, aberto para todo mundo. Vai ter gente que vai falar assim: caraca, esse maluco aí é aloprado. Ele manda real mesmo na cara de todo mundo. Relaxa, é assim mesmo. Fala, Claudinha. Me fala Tudo aí. bom? Como é que eu posso te ajudar, querida? É, é, a mocinha que falou antes, eu esqueci o nome dela, a dúvida era a mesma. Eu consegui fazer a compra, mas não consegui fazer a venda. Aí na segunda-feira eu faço. Sim. Beleza. O que que pode acontecer às vezes? Lembra que quando a gente está negociando, existe um preço de compra e um preço de venda. Os papéis mais líquidos, eles vão ter 1 centavo de diferença. Os papéis menos líquidos vão ter mais centavos de diferença. E às vezes a gente, por querer pegar o melhor preço, a gente acaba não pegando nenhum preço. E isso é um tipo de custo dentro do mercado. A gente chama isso de slippage, tá? Então, isso aí é algo que, se você for lá e pagar o preço que alguém está querendo negociar, você provavelmente vai estar pagando caro, 1, 2 centavos toda operação. Então, essa é uma problemática que a gente vai ter que lidar pro resto da vida no mercado, tá? Certo. Tá. Então, eu comecei, na verdade, a fazer isso essa semana. Então, eu Sim, já estou com 4 sugestões que o Fernando, 3, que o Fernando passou. Então, eu fico aguardando só a desmontagem, que ele sugere, não é isso? exatamente. Tá, Claudinha, beleza? beleza. Tá, Tamo junto, obrigada. querida. Valeu. Fala, Vanessinha. Como é que você tá? Fala, Vanessinha. Libera o teu áudio aí, querida. Oi, tá me ouvindo? E aí, querida, como é que você tá? Tô ouvindo sim. Tá jogando que jogo aí nesse baralho? Tô jogando cacheta. Ó, eu gosto de jogar tranca. Tô jogando cacheta. É, E aí, querida, como é que eu posso te ajudar? então, sou da turma de janeiro. É, turma de janeiro. A minha dúvida é o seguinte, sobre cripto, né? Sim, Tenho feito algumas operações, né? E estou indo bem, né? Te mandei até sobre opções uma opção hoje que deu 118% de lucro. parabéns. Então, tá legal. Mas assim, eu tenho dúvida ainda em cripto, qual o momento de sair, sabe? Porque assim, às vezes, né, tá surfando a tendência. E aí chega lá 80% de lucro, né? Eu vejo você colocar assim, que tem gente que tá lá 200% de lucro, 300. E aí assim, a gente fica assim, sai, não sai. Pega esse lucro ou não pega, né? E aí a gente fica, né, naquilo, vai virar, não vai virar, a gente nunca sabe, né? Que é aquele 50 né? E aí eu tenho essa dúvida, né? Porque daí, na hora que começa aquela questão de quando vai realmente virar a tendência, aí o lucro também acaba caindo um pouco, né? E aí a Sim. gente fica assim, se a gente não pega aquele lucro no meio do caminho, acaba descendo um pouco na hora que vai virar a tendência e a gente acaba também não pegando o que podia pegar. E se pega também, depois no final você perde mais. Então, é essa dúvida que eu tenho desde janeiro que eu tenho visto, entende? Acompanha aqui comigo, Vanessinha. Certo, Tá vendo essa tendência aqui do Bitcoin? certo. Olha só, o ativo veio aqui, ele começou a tendência em US$ 60.000.
Aí veio para 66. Aí Aham, caiu para 60. aham, Caiu 10%. Aí subiu para 72. Caiu para 67. sim. Subiu para 99 mil dólares. Caiu para 91. Máxima aqui veio em 102 mil Aham, dólares. E a tendência encerrou em 94. certo. Você Ok. acha muito frustrante isso na estratégia, porque a gente não vai conseguir adivinhar a hora exata de sair na máxima. Dá uma olhada aqui, ó. Entendi. Tá Entendi. vendo que a tendência caiu, veio em 78. Aí voltou lá em 94. Aham, Caiu em 77. Voltou em 88. Caiu aham, para 74. E aí a tendência fechou em 87. certo. Então a hora certa de sair é exatamente quando vira o high-low, que é a É, tendência. né? Não é sair antes, né? Se você descobrir isso, me conta, porque aí a gente vai ter aprimorado o método. Mas essa é Entendi, exatamente a problemática da estratégia de surfar tendências, tá? entendi. Certo. Então, o problema sempre vai ser a gente gerenciar o nosso emocional, porque isso é frustrante demais mesmo. Eu sei que é frustrante. Entendi. E é por Entendi. isso que o indicador ele ajuda tanto a gente, porque a gente vai tirar a nossa recompensa emocional. Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai tirar a nossa recompensa emocional não de ganhar ou perder, mas sim de seguir o Aham, método. entendi. É, Entendeu? até uma experiência assim que eu tive, né? Que na hora que virou, essa última vez, eu perdi US$ 50, porque eu estou colocando muito pouquinho, né? Que eu estou iniciando. E aí, agora, né, nessa subida que está dando, aí eu estou ganhando 90. Mas eu não saí. Daí a gente fica assim, meu marido, fecha porque você está ganhando. Fecha. Assim, não, tem que ir na tendência, tem que ir na tendência, né? E aí eu falei assim, eu vou perguntar porque a gente fica assim, vai, não vai. Mas Você você já acabou de ouviu eu responder. explicando o que que é a miopia da aversão à perda, Vanessa? Já ouvi Então significa que e vocês estão olhando demais o mercado. isso. E eu já ouvi você falar isso também. E eu acabei de comprovar que você já falou e você repetiu agora para mim. Então, eu não tenho solução para isso. E Certo, todos os livros que eu li sobre trend following falavam também que esse é uma frustração da estratégia. entendi, Viu? Então, como dizem aqui, agora é sentar no pudim e relaxar. entendi. Tá bom, querida? Ok, certo. Mas parabéns Obrigada. aí. Se você está se frustrando com isso, é porque você está seguindo o método, tá? Ok, Valeu, obrigada, tá? beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Uli, você acha possível fazer 50% da banca por dia? Não, isso aí é impossível. Quem falar que pode fazer isso é mentiroso, golpista e tá querendo falar o que você quer escutar para tirar o teu dinheiro, tá? Na Binance já tem o TradingView, mas ele não tem o indicador explosivo, tá? Uli, você trabalha com Fibo? Eu sei fazer projeção de Fibonacci, retração de Fibonacci, mas eu não uso para operar, porque existe um conceito que quanto menos variáveis você precisar para ter o resultado, melhor é o teu modelo, tá bom? Então eu trabalho na lógica de menos é mais. Tio, pude observar que o período das criptos informado nas aulas extraídas do Finance mais a planilha de análise dá uma diferença. Por exemplo, o Bitcoin da sala está no período 30, porém, não. O Bitcoin da sala está em 42, tá bom? Isso aí significa que você está extraindo uma base de dados diferente. A gente paga caro para extrair uma base de dados fidedigna. E é por isso que a sala oferece
a dinâmica mais confiável para a gente ter o período, tá bom? Significa que você está fazendo errado, então? Não. Eu só quero que você seja consistente no que você está fazendo. E aí vai dar certo. Tá bom? Bernadette, estou na sala cripto desde fevereiro de 2025. Até agora eu não consegui ter lucro. Será que estou fazendo errado? Provavelmente não. Você teve prejuízo em todas as operações? Lembrando que a estratégia de tendências ela vai ter uma taxa de acerto por volta de 50%. Beleza? É isso. O treinamento de amanhã vai ficar gravado para comprar depois? Ou podemos comprar e entrar na aula quando largarmos do trabalho? Para ser sincero, Cláudio, não sei. Provavelmente vai ficar gravado, tá? Ó, quem tá querendo comprar BMW aí, esse cara tá vendendo a BMW barata, nova. Fala, Salzinho. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Fala aí, tio. Beleza? Bom? Boa noite aí, pessoal. Pera aí, deixa eu só responder aqui um negócio para Bernadette. À vontade. Bernadette, por acaso você está tendo lucro nessa operação aqui do Bitcoin? Me fala aí se você está tendo lucro nessa operação do Bitcoin, porque ela começou em abril, está com mais de 17%. Então você está seguindo certo, tá, querido? Fala, Saúl. Mete Fala, bronca. tio. Tranquilo? Boa noite. Pode Tio, só falar. me tira só uma dúvida. No high-low das ações, eu espero até 4 ou 5 horas para definir se virou ou não. 4h45, porque o mercado ele vai fechar às 5 horas da tarde, quando ele não está no horário de verão. Certo. E essa vai ser a hora que você vai ter clareza se vai ter uma virada ou não da tendência, tá? Certo. Se tiver ali brecando ali na mudança, não tá confirmado. Agora, se ela tiver esticada, confirmada. Isso vai acontecer nesse horário aí. Quando tiver no horário de verão, o mercado ele fecha às 6 da tarde. Então isso vai acontecer umas 5h45, tá? Tá. Mais uma, eu opero nas 10, 15 mais voláteis ou fico de olho em todas? Tá falando das opções, das ações ou das criptos? Das ações. Eu vou te mandar aqui uma tabela. Ela vai ter 28 ações. E aí você segue isso, tá? Meu amigo, Sauzito. Você recomenda a gente colocar o alarme ali no valor de mudança da tendência ou, sei lá, alguma outra forma? Cara, o alarme vai te ajudar. Mas eu sugiro Sentar na ter a cadeira disciplina todo de dia, entrar lá operar, todo dia. é melhor. Entendeu? Até para ver mercado, né? Olhar, familiarizar. É. 28 ativos dá para ver em 15 minutos. Sim. Entendeu? Não, fechou. Mais uma Mas dúvida. assim, por exemplo, vamos dar aqui só para completar. A Petrobras, ela tá a uma distância absurda assim do high low. Ah, sim, você nem olha, né? Então essa não precisa olhar. Sim. Pode falar. É, Acho que esqueci. Ah, lembrei. Eu consigo deixar meu dinheiro, abre aspas ali, para operar vendido no high-low em tesouro. Sim. Aí eu peço só para a corretora alocar esse valor para que eu possa operar vendido, mas aí seria só no high-low. Ou você recomenda que eu não faça isso, só opere vendido onde eu tiver ação? Você vai operar comprado e vai operar vendido. O dinheiro, quando você tiver vendido, você vai botar no tesouro. É Isso. isso. Lembra que a liquidação financeira do tesouro é um dia útil. Da ação é de 2 dias, tá? Só para não dar um descasamento de caixa ali. Sim, sim. Mas não tem problema nenhum fazer isso, né? Porque eu não consigo comprar put na ação, né? Então eu Nem teria que todas. operar. Nem todas dá para comprar put.
Então, mas então, em tese, se eu for operar a ação, eu tenho que operar ou comprado ou vendido. Sim, Então, eu não, sem, exatamente. sem problema, né? Tá bom? Show, é isso. Valeu, tio. Tamo junto, irmão. Abraço, valeu. Valeu. Vamos responder aqui algumas dúvidas do chat. Vou mandar a aula da igreja lá no grupo. Meu querido Léo Gato, mandei lá no grupo do Start, Léo. Como eu posso surfar as tendências direto nas ações, diferente das opções que ajusto delta conforme anda a tendência? No papel, devo comprar no começo da tendência e esperar para vender o papel quando a tendência virar? Exatamente, Glauber. É só você botar para vender aquilo que você não tem, que a corretora faz todo o processo de pegar emprestado uma ação e você poder viabilizar isso, tá? Entrei na put que o Fernando orientou da CSN quando a tendência estava de alta, segundo a orientação dele, que deu outros motivos para ir ao contrário. Deu lucro. Hoje a tendência virou para baixo conforme teu método. Vendi ela, pois estava com vencimento próximo e comprei outra put com dinheiro pro próximo mês. Está correto? Está corretíssimo, Patrick. Tio, a tabela do High Low de cripto está em algum doc das aulas gravadas? Juliano, você é do Start Milionário ou você é da sala cripto? Responde para mim. Você vai entrar na aula, no encontro 3 ao vivo. No encontro 3 ao vivo, eu dei o high low de todas as moedas criptos da sala diária, tá, Juliano? Lembrando que não é para compartilhar esses dados com ninguém, porque isso é muito valioso e eu só disponibilizo isso para os alunos do Start Milionário e da Master Business. Maurinho! 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 Beleza! Espera aí que eu acho que alguém tocou aqui a minha campainha. Um segundo. Boa. Aí, minha esposa voltou para casa mais cedo. Será que ela tá desconfiada de mim? Tô fazendo um surubal aqui nessa no Zoom. Paulo, a DGB, ela só é negociada na Bybit, tá bom? Pessoal, mais perguntas? Desculpa, Oli, mas ainda não entendi. Quando acabar o período bônus da sala cripto, eu posso usar e seguir os períodos extraídos do Finance, mesmo que eles estejam diferentes do que foi passado na sala? Essa diferença se dá porque você utiliza mais que 80 períodos? Sim, você vai poder usar. Lembrando que isso aí vai se atualizar de 4 em 4 meses, tá? Mas aí você vai poder pegar os dados e rodar a planilha com o período que você achar. Show? Olha aqui essa pergunta interessante que eu recebi de uma pessoa muito importante para mim. Você acha que 95% dos diplomas adquiriram o status de nada? Ou seja, se formar não tem garantia nenhuma de fazer dinheiro? Engenheiro, advogado, economista entraram tudo nesse balaio. Médico talvez ainda seja o de mais prestígio.
mas parece que o preço do plantão não é ajustado há 15 anos. Olha só o que eu vou responder para essa pessoa. Cara, talvez a maior distorção da realidade seja que diploma universitário garante remuneração. Existe uma correlação entre maior escolaridade e maior remuneração. Mas isso não é determinístico, isso é probabilístico. A questão é, se formar significa que você vai ganhar dinheiro? Não, mas te ajuda. Beleza? Mas como eu pesquiso muito perfil comportamental, o que eu tenho percebido? Algumas características, como capacidade de lidar com conflito, amabilidade baixa, aversão a risco ou apetite a risco, vão determinar se você vai ter uma renda muito superior à média. E isso não se ensina na faculdade. Isso aí é uma coisa que a gente vai acabando desenvolvendo no dia a dia. Então, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que o principal engano é achar que diploma garante alguma coisa. E eu acho que é por isso que mentorias como a minha aqui, elas vêm ganhando tanto espaço. Porque aqui o grande foco é ganhar dinheiro. E aí você tem outros benefícios, como clareza, construção de caráter, disciplina e hábitos, que vão te ajudar nisso também. Beleza? Faz sentido o que eu te falei? Alguém concorda, discorda do que eu falei? Poderia anexar nas aulas ao vivo da Start os mapas mentais das aulas? Isso aí foi disponibilizado no grupo do WhatsApp, Patrick Pantoja. Tio, na cripto, qual o stop que a gente utiliza? É o mesmo stop das opções? Só perdemos o valor que é investido? O stop é a virada da tendência. Simplesmente isso. O stop da tendência de alta é o início da tendência de baixa. O stop da tendência de baixa é o início da tendência de alta. É por isso que dentro da dinâmica que a gente vê e observa aqui, e por isso que essa estratégia é tão fácil, e é por isso que eu brinco com os alunos que eles pensam demais, ou você está vendido ou você está comprado, não existe outra alternativa. Ou você está apostando na alta ou na baixa. Beleza? É isso. O que eu falei aqui com relação a ganhar dinheiro tem muita relação com baixa amabilidade, capacidade de lidar com conflito, foi respondido quando eu conversei com a Vanessa. Tipo, você vê a tendência ir para um ponto e aquilo retroceder. Isso é um tipo de conflito. Então, ter essa capacidade de lidar com essa frustração determina muito sobre a tua capacidade de ganhar dinheiro. É, isso também foi respondido no que a gente conversou com o Márcio. Pô, tu entrar em 3 das 100 aulas ao vivo com os analistas e não conseguir a tua resposta é um tipo de conflito. Aí você tem duas soluções: entra na quarta, na quinta, ou paga o Master Business, que é 40 mil. E aí você me chama no WhatsApp e eu te respondo. Entendeu? Buscando os primeiros resultados positivos nos papéis. Obrigado, Julie. Ecossistema muito bom, parabéns, é só o começo. Tamo junto, Julie. Acha vale fazer um break-even com um determinado percentual de ganho? A Erika Belo perguntou. Isso aí é uma das piores estratégias que existe, tá? A Érica,
eu vou te dar exemplo aqui, eu não tô querendo te expor nem te botar para baixo, tá, Érica? Mas por que que eu falo às vezes que é melhor pegar um aluno totalmente cru do que alguém que já tem alguma experiência? E você, pelas perguntas que está me fazendo, eu sei que você já tem alguma prévia experiência no mercado. Você está com a maioria dos vícios que eu tento corrigir aqui dentro da mentoria. Tipo, realização parcial, aumentar a periodicidade das operações, achar que dá para ganhar 50% ao dia. E isso é um tipo de frustração que você vai ter que superar ou você vai largar no meio. Espero que você supere isso, tá? Aí agora, complementando, esse é um dos grandes benefícios, Érica, do mercado de opções. Por quê? Eu falo aqui de 5 princípios nesse canal: diversificação, baixo custo, liquidez, ganhar grande, perder pequeno e surfar tendências. Quando você está no mercado de opções, você pode continuar ganhando grande, perdendo pequeno, ajustando o delta, que é uma métrica de probabilidade das opções. E quem aqui não fez o curso Mark Zero não vai entender o que eu estou falando, mas você continua com a mesma quantidade de ativos, podendo ganhar de maneira assimétrica. Entendeu? Então, esse é um benefício absurdo do mercado de opções que permite que você ajuste a tua exposição ao risco sem precisar fazer essa realização parcial, tá bom? É o que provavelmente as pessoas que acompanham aí os meus conteúdos escutam como ajuste do delta, que é uma prática muito comum aqui dentro do ecossistema de opções, tá? Antes eu pensava que tinha desenvolvido o desapego de perder e iria te perguntar como destravar essa mentalidade, mas assistindo essa aula aprendi genuinamente a me desapegar da ganância de sempre querer ganhar. Ô, Keren, se você tem essa característica, significa que você é humana. Qual que é a chave para sair disso? Quem aqui é cristão sabe que quem é iniciante, bebezinho na fé, se apega muito às bênçãos. Quanto mais maturidade você tem espiritual, mais você entende que o teu relacionamento ele deve ser com um abençoador. Isso é uma analogia para o mercado, tá, Keren? E a solução é a gente ter uma recompensa emocional de seguir um método. Porque é seguindo o método que a gente vai alcançar um resultado. Outra coisa que é muito contraintuitiva é o seguinte: é operar tão pequeno que aquilo nem faz muita diferença para você. Ganhar ou perder. Entendeu? Existe um livro, eu já devo ter lido esse livro há uns 20 anos atrás, chamado Os Quatro Gigantes da Alma. E nesse livro tem uma passagem que o autor fala que a gente só consegue ter raiva daquilo que a gente se compara. Então é por isso que você não consegue ter raiva de um tubarão ou de uma formiga, porque você não consegue se comparar com ele. Então é operando pequenininho que a gente consegue superar isso. Aí o Léo perguntou aqui uma pergunta muito boa dentro desse assunto. Tio, mas aportando tão pequeno, quando o jogo vira? Ô, Léo, se você quer que o jogo vire, isso aí vai te exigir mais capacidade de lidar com o conflito. O tamanho das operações que você vai fazer estão intimamente ligados com a tua capacidade de lidar com o conflito. Por que que tem gente que nunca sai do serviço público?
Por que que tem gente que nunca sai da CLT? Porque essa pessoa ela prefere uma morte lenta do que arriscar. E não estou falando que isso aqui é errado, tá, gente? Por exemplo, se a pessoa tem 2, 3 filhos, a prioridade dela é botar o leite dentro de casa. Entendeu? E assim, é isso que eu vou ter que aturar, porque o meu objetivo principal é fazer os meus filhos serem criados. Não estou aqui criticando quem é CLT ou não, mas se você quer ter um outro patamar de riqueza, você vai ter que lidar com essa frustração, com essa capacidade de se frustrar. Entendeu? Tamo junto, Patricão. Eu estava lendo A Cura, de David Hawkins. Pô, esse autor aí é demais. Ô, Keren, eu não sei se você já leu O Poder versus a Força, do David Hawkins, mas esse, tirando a Bíblia, é o meu livro predileto. Tem um outro livro dele também, chamado Letting Go. Eu acredito que esse livro foi responsável por uma cura de alergia que a minha esposa teve aqui na minha casa. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de deixar. O apego é uma emoção muito tóxica. Por quê? Porque a nossa cultura ela gira em torno de você honrar, de você não abandonar. E isso foi uma construção emocional do grupo. Por quê? Porque quando a gente é um grupo e ninguém abre, esse grupo é mais forte. Então, o nosso comportamento ele é derivado de uma construção milenar, onde aqueles genes eles foram tendo uma seleção natural. Então, a gente é 40% de todos os genes que já existiram. Então, quem abandonava, quem deixava as pessoas, quem não honrava as pessoas, acabou sendo excluído do grupo, não conseguiu se reproduzir. Então, isso é algo presente na nossa sociedade, principalmente latina. A sociedade anglo-saxã, ela tem mais facilidade disso, tá? Então, nesse processo de enriquecimento financeiro, essa capacidade de ser egoísta, ela é também algo determinante, tá? Quem aqui já leu o livro A Molécula do Mais e Nação Dopamina, sabe que nesses livros eles explicam o porquê, por exemplo, da Califórnia ser um celeiro de inovação. E para quem não sabe, se a Califórnia fosse um país destacado dos Estados Unidos, ela seria a quinta maior economia do mundo. Então, todo mundo que chegou nos Estados Unidos e teve o desapego de sair lá da região leste, de Boston, Nova York, Filadélfia, e foi para o oeste, essas pessoas geneticamente já têm uma inclinação maior ao desapego. E pensa só, um bilionário, em média, ele faliu 2 a 3 negócios antes de ficar bilionário. E a gente tem que desapegar das coisas que não estão dando certo para que a gente vá para aquilo que está dando certo. Quem está conseguindo relacionar isso com as tendências? A tendência, ela é basicamente a gente desapegar das operações que não estão dando lucro e conseguir se apegar às que estão dando lucro. E é assim que você vai ter uma tendência que vai mudar o teu patamar.
Sou funcionário público, fui iludido. Não conta essa história para você. Primeiro, porque a tua história não acabou, Paulo. E segundo, qual que foi a recompensa que você tirou desse serviço público? Tá? Bem, essa aula é absurda, muito top. Meu maior problema em operações é psicológico, e realmente voltar do zero e fazer as operações pequenas vai consolidando o seu emocional. Pelo menos é o que eu estou sentindo agora operando com a sala de sinais. Teoria da seleção natural das espécies, de Charles Darwin, Ed Gomes. Indica um livro top aí para quem está iniciando. Tá, para quem não tá lá no meu clube do livro gratuito, eu não sei se você viu um livro chamado O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Eu estava falando do David Hawkins, é um nome parecido, mas é diferente. É Richard Dawkins. O nome desse livro é O Gênio Egoísta. O que que esse livro ele defende? E é uma crítica à seleção natural do Charles Darwin, tá? Que na verdade o corpo humano ele só é uma máquina que os genes usam, porque a evolução é dos genes, não é das espécies. Beleza? Essa 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 premissa dele é meio doida, muito doida mesmo. E eu tava até com uma resistência de ler esse livro, porque tanto o Charles Darwin e o Richard Dawkins, eles são ateístas, né? E aí no livro o cara fica mandando aquele papo de que a religião, o apego a Deus é uma ilusão que a gente cria para a gente conseguir lidar com essa vida dura, que é essa vida material que a gente vive, né? Mas você tem que. Foi até o Pablito que me ensinou isso, né? Quando você não está sólido na fé, você não tem que se expor a certos assuntos. Isso aí é sabedoria. Reconhecer a tua fragilidade te deixa mais forte, tá bom? Isso tem tudo a ver com você operar pequeno. Mas o insight desse livro, ele é muito poderoso exatamente porque ele fala sobre uma seleção de genes, não de espécies. E ele defende que existe uma distribuição de genes dentro da espécie. Então, por exemplo, dentro de uma piscina de genes entre os seres humanos, tem as pessoas com características psicopatas, agressivas, que teoricamente foram os membros da tribo que defenderam a tribo de uma invasão externa. Já tem as pessoas que elas têm um nível de amabilidade, de empatia muito maior. E provavelmente são essas pessoas que são as responsáveis pelos cuidados da tribo. Então a tribo por si só, ela vai se equilibrar em diferentes tipos de personalidade para que o todo dela seja mais antifrágil do que as parcelas individuais, e aí a gente vai conectar com outro livro chamado Antifrágil, que é a soma do todo precisa ser mais forte do que as peças individuais. Entendeu? Ô, Érica, eu vou falar aqui os 4 livros que eu uso como base na mentoria Start Milionário, tá? O Investidor Inteligente, Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, Antifrágil e Trend Following, tá bom? Só tenho a agradecer a você e seu time. Já paguei umas 4 start com resultado obtido. Isso é só o começo. Todos os dias você posta altos livros, até a introdução, sim. Trend Following, do Michael Colville, tá? Esse é o livro. Esse é o livro para você aí que duvida que essa estratégia funciona, para você ler. E aí a conclusão final vai ser assim, cara, pô, o tio já tinha falado tudo isso aqui. Mas faz parte, você vai ter que às vezes escutar a verdade
diversas fontes para que você se convença. Esse é um dos motivos de eu ter colocado a quantidade de analistas diferentes aí na sala 1KF. E isso foi um crescimento da minha parte, por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre você aprender comigo, é sobre você aprender. Independente se for comigo, com o Meramato, com o Felipe, com o Caio, com o João, com o Laerte, com o André Suzarte, com o Fernando, eu quero que você aprenda, beleza? Outro livro bom que eu compartilhei ultimamente aí, no Clube do Livro Gratuito, foi o livro Craving. Para quem aqui está no grupo lá, ele é um livro de um médico neurocientista que ele fala sobre os impulsos comportamentais que a gente tem. E ele defende muito que a meditação é uma forma da gente desenvolver essa resiliência. Vou ler aqui um resumo do capítulo 10, né? Nesse capítulo, o Judson Brewer aborda como a verdadeira resiliência não é resistir ou reprimir emoções negativas, mas aprender a se relacionar com elas com consciência e curiosidade. Ele destaca que tentamos evitar dor, desconforto e fracasso, mas isso apenas reforça padrões de craving. Craving é a vontade por alívio e enfraquece nossa capacidade de lidar com os desafios. Brewer propõe que a resiliência é treinável e que práticas como mindfulness e compaixão nos ajudam a criar espaço entre o gatilho, como uma perda ou crítica, e a reação. Com o tempo, aprendemos a observar desconfortos sem reagir automaticamente, o que nos torna emocionalmente mais fortes e mentalmente mais flexíveis. E o que que isso tem a ver com o descanso, com a alimentação e com o treinamento físico? Isso aí é como se fosse uma carga que você vai usando. Então, o nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada glucose. Então, quanto mais alta a glucose que você não tem que você tem no teu cérebro, maior é a tua capacidade de lidar com isso. Por isso que de manhã, quando você está alimentado, é muito mais fácil fazer dieta e ser amável com o teu cônjuge. Chega de noite, depois que tu passou o perrengue do dia inteiro, tu desce a marretada. E aí você vai para dispensa compensar toda a tua frustração. Warren Buffett tem o viés do apego com a Coca-Cola. Ele tem um apego de 16 ou 20 bilhões de dólares, né? Ele tem um apego de 16 a 20 bilhões de dólares com ela. Pessoal, um livro que me ajudou muito nessa questão foi Inteligência Emocional. Sim. Isso é uma doideira, Keren, porque tem coisas que a gente lê, mas a gente tem que exercitar, né? A gente tem que exercitar. Então, por exemplo, esse foi um dos motivos pelo, pelo qual eu parei de beber, porque o álcool, ele depleta muito a tua energia e o teu sistema nervoso não descansa tanto. E assim, eu procuro jogar um jogo de alta performance
onde isso faz diferença para mim. Isso aqui que eu tô falando é muito importante, porque você só vai saber a diferença que um detalhe faz conforme você vai lá pro topo da alta performance. Eu não sei se vocês já viram um vídeo do Michael Phelps, que ele fala que ele ficou 6 anos sem perder um treino. Olha que doideira, cara. 6 anos sem perder um treino. Então, quando você tá nesse jogo, pô, beber faz diferença. É, eu tô aqui sexta-feira, 8h48, fazendo exercício e atendendo meus alunos. Eu quero estar com disposição, eu quero estar com energia alta para estar com vocês. Exatamente, no trânsito, principalmente quando se está esgotado energeticamente. Olha o Jarbinhas aí, que é o nosso etimologista oficial do ecossistema. Craving, desejo profundo, intenso por algo. O Leonardo Gato falou: tô cansado hoje, mas de tanto te ver na esteira, eu vou dar uma andada aqui também. Ambientes influenciam. Essa foi a principal mensagem que o Warren Buffett deixou lá na reunião dele. Quem escutou a reunião inteira do Warren Buffett, pô, parecia um pitch de vendedor de curso. Porque tudo que ele falou é exatamente o que os vendedores de curso falam, que é o teu mentor que vai definir a direção da tua vida, o teu ambiente e as pessoas que você convive vão alterar o teu comportamento de maneira definitiva. E o que que é mais engraçado? Tudo isso é verdade. Só que quem fica na defensiva acaba bloqueando o cérebro de escutar essas coisas. Olha só que coisa linda. Jesus, muito obrigado. Tô desde o início do start sem tomar uma cerveja pela convivência que eu tô tendo com o ecossistema. Amém, irmão. Pô, vocês não têm noção de como eu fico feliz de escutar isso, porque realmente esse canal é para quem é apaixonado por crescer, para aprender. Eu gosto mesmo de falar que o principal ponto de sucesso de uma pessoa é viver na presença de Deus. Pô, isso aí só significa que eu tô servindo para alguma coisa. Olha só, o Ed Gomes viu esse vídeo do Michael Phelps. É estimulante. Pô, eu tenho um craving absurdo por chocolate, Jarbinhas. Na verdade, eu tenho um craving pesado. Eu tenho muitos comportamentos obsessivos e compulsivos. Isso aqui é que eu tô fazendo de andar que nem um doido. É só mais uma variável disso. Vou voltar aqui na conversa que eu estava dando dessa pessoa. Essa pessoa respondeu: para ganhar dinheiro, soft skills é mais importante do que hard skills. Faz muito sentido, a sociedade já acreditou nisso, né? Ele está falando sobre o fato de que se formar não é uma garantia de que você vai ganhar mais dinheiro. Pensa só, antigamente, ter um diploma universitário era algo, para eu não falar aqui, tirar do sovaco essa estatística, eu vou perguntar para o Grok. Sugiro que vocês baixem o Grok aí, tá? Ô, Grok, meu filho, em 1960, quantos por cento da sociedade americana eram formados em qualquer tipo de grau universitário? Vamos ver o que ele vai responder. 7% da população adulta americana possuía algum grau universitário. E em 2025?
54%! 54%! A gente responde isso por apenas oferta e demanda. Oferta e demanda. Aí, fiz uma pesquisa agora aqui no Grok. Perguntei para ele quantos por cento da sociedade americana tinha um grau universitário em 1960. 7%. Atualmente, esse percentual está em 54%. Mais uma vez, oferta e demanda respondendo às maiores questões da sociedade. O livro O Poder do Hábito foi uma virada de autoconhecimento e mudança para mim. Para quem está lá no Clube do Livro gratuito, eu acho que a gente já fez o resumo de 5 ou 6 livros de produtividade, assim, só no mês de abril. Qual que foi a conclusão que eu tirei? Tirei 2 grandes conclusões. 50% do trabalho é dar o primeiro passo. E a segunda conclusão é que se você quer se tornar produtivo, sempre saiba o próximo passo. Por isso que eu vou aqui, mais uma vez, validar o Pablito, porque a inovação do Challenge foi exatamente dar clareza no próximo passo para o aluno novo. Tanto que essa turma 16 foi a turma com o maior número de transformações, maior número de pessoas alcançando o encontro final, e foi o menor nível de suporte da história. Beleza? Olha, para quem aí quer uma grande chave, qual que é a sacada? Vai na livraria, tira a foto do sumário dos livros, vai no Grok e fala assim, ó, faça um resumo do capítulo 1 do livro Barari Barari Bararau, me dê um insight desse capítulo e como esse capítulo ele pode ser executado na prática para uma pessoa, e aí você se descreve o teu problema. O Grok não é pago, a versão que eu uso, tá, Patrick? Eu uso o Chat GPT pago, mas o Grok gratuito é muito bom. O pago deve ser assim, Grok, Grok. Quem aqui não sabe por que que o Elon Musk comprou o Twitter e o que isso tem a ver com o Grok? Se você não sabe como que essas duas histórias se conectam, escreve aí no chat, explica. Tá, muito bem. Seguinte, o chat GPT, ele vai e vasculha toda a internet para que ele possa absorver informações e alimentar o modelo de linguagem da inteligência artificial, que no final das contas calcula probabilidades de qual que é a próxima palavra ou da resposta. Só que o chat GPT, ele meio que já vasculhou 98, 99% de tudo que tem na internet. Lembra que no começo do chat GPT existia um delay de 2 anos, 1 ano, do que ele buscava na internet? Muito bem. O Elon Musk ele comprou o Twitter porque o Twitter é o jornal mundial atual. E o Grok ele vai no próprio Twitter e pega as informações que são alimentadas real time. Então, a dinâmica de geração de informação e dados do Twitter é ilimitado. Beleza? Agora eu vou te dar aqui uma referência de qual que é o plano mastermind do Elon Musk.
Ele tem a Neuralink, que é um chip que tu vai botar no cérebro, que vai ser alimentado pelo Grok, que é alimentado pelo Twitter. O grande problema do ser humano ir para o espaço é que a gente descalcifica os nossos ossos e músculos quando a gente não está na gravidade. Por isso que a gente fica atrofiado. E aí, quando ele mandar aqueles robôs da Tesla com o chip dentro, alimentado pelo Grok, alimentado pelo Twitter, dentro da SpaceX, ele vai ter um humanoide muito parecido com um ser humano que vai poder fazer o trabalho duro, que é de minerar o espaço para a gente. Por que que o Jeff Bezos, por que que o Elon Musk, eles estão nessa corrida espacial? Porque na parte escura da Lua tem uma quantidade absurda de minerais. E se esses caras eles conseguirem extrair esses minerais e trazerem para a Terra, é tipo riqueza ilimitada que eles vão ter. E no final das contas, a Amazon e a Tesla são empresas de logística. Entendeu? É por isso que esses caras provavelmente vão ser os mais trilionários aí da história. O que que você acha do DeepSeek? Muito bom. Eu acho que isso vai causar uma grande crise no mercado financeiro. Em breve, não a DeepSeek em específico, mas a quantidade de concorrentes dentro desse universo vai fazer com que os lucros que seriam divididos entre poucos participantes sejam divididos em mais participantes. Consequentemente, o valuation dessas empresas para esse mercado específico vai diminuir porque vai dividir o bolo por mais pessoas. Esse foi um dos motivos pelo qual as bolsas americanas caíram muito quando revelaram a capacidade da DeepSeek de replicar algo parecido com o ChatGPT por um custo muito menor. Existe um livro chamado Meus Anos na General Motors, que foi escrito por um cara chamado Alfred Sloan. Para quem não sabe, a escola de negócios do MIT, ela se chama Alfred Sloan, por causa desse cara. E quem que é o Alfred Sloan? Alfred Sloan foi o cara que fez a General Motors superar a Ford depois que o Henry Ford ele desenvolveu a produção em massa. Então, uma das primeiras coisas que o Henry Ford falou foi o seguinte: você pode escolher o carro que você quiser, desde que ele seja preto. Então, o Alfred Sloan, a partir da General Motors, ele começou a consolidar a indústria automobilística e oferecer várias marcas com várias comunicações de marketing. Porque o que o Henry Ford oferecia era uma commodity. E quando um mercado ele começa a ficar mais competitivo, o marketing vai oferecer uma diferenciação, e isso foi o que a General Motors fez para superar a Ford. E dentro desse livro, ele conta como que foi a história do desenvolvimento da indústria automobilística. Então, lá, perto do ano de 1900, tinham centenas de empresas automobilísticas no mundo. Só que sobraram três. Warren Buffett já mencionou essa dinâmica de consolidação das indústrias numa das cartas para os acionistas dele. E é por isso que ele não entra em indústrias novas, porque ele quer ver como é que isso vai se consolidar. Então, isso vai acontecer com a indústria de inteligência artificial, isso vai acontecer com a indústria
de veículos elétricos, porque esse é um padrão das indústrias nascentes. As pessoas veem uma oportunidade, o venture capital, que é o capital de risco, ele aposta em várias empresas para ver quem vai ser o vencedor daquilo. E muita gente fica pelo meio do caminho. Beleza? Então, já fiz 7 quilômetros aqui. Fechei 17 quilômetros aqui. Pera aí, que eu vou só ligar a esteira de novo. Então, é por isso que nessas indústrias nascentes, surfar tendências é tão lucrativo. Porque enquanto o mercado está otimista, as coisas sobem, e quando o mercado começa a cair, pela consolidação, você ganha na queda também. Beleza? Vide bolha da internet. Quantas empresas tiveram que morrer para a Amazon sair vencedora? Uli, esses teus hiperfocos de andar, por exemplo, eles vão migrando com o tempo ou você consegue manter esse comportamento ao longo de muito tempo? Cara, eu comecei com esse hiperfoco no mercado financeiro quando eu tinha 13 anos. Para quem aqui não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,93 m e 100 quilos. Eu malho desde que eu tenho 12 anos. Esse também foi um outro hiperfoco que eu estou mantendo aí há 28 anos. E tem um outro hiperfoco que eu tenho que é nessa morena aí, que eu chamo de minha esposa há 14 anos. Beleza? Eu estou num outro hiperfoco que é dar aula na internet tem 7 anos e meio. Então, eu estou comendo pizza todo dia no jantar tem 6 meses. Eu não gosto muito de variedade. Dentro daquele teste Big Five que eu mandei para vocês, tem uma característica lá que é a abertura para novas experiências. A minha nota é 68. É relativamente alta, mas é baixa dentro da minha personalidade extremista, né? Eu sou amigo do Pablito, que não está aqui mais, né? Há 30 anos. A gente é unha e carne há 30 anos. Tanto que a melhor amiga da minha esposa é a esposa dele. E a gente trabalha junto. Beleza? Pessoal, minha esposa falou que eu tenho que ir pro quarto. Vou lá então, tá bom? Tamo junto, gente. Beijo.